Olá pessoal, começamos de forma diferente hoje com uma frase de Warren Buffett que tem tudo a ver com o assunto que vamos tratar. Vamos falar das vantagens de se investir para o longo prazo. Na teoria, investir para o longo prazo parece fácil, parece que é só montar sua carteira e carregar ela por diversos anos e no final ser feliz. Só que na prática isso não ocorre. Na prática, o investidor ele não consegue permanecer muito tempo com seus ativos. Isso por quê? Porque hoje em dia, com a velocidade da informação na internet e tudo mais, o investidor ele é bombardeado com muita informação, sempre tendendo que ele compre uma ação nova, que ele venda uma e compre algo diferente. Então ele sempre está tendendo a girar a sua carteira e não permanecer tanto assim com os ativos para o longo prazo. Então, na prática, investir para o longo prazo é muito difícil. São poucas pessoas que conseguem realmente permanecer com as suas carteiras. Então, até o motivo de eu fazer esse vídeo, tentar conversar um pouquinho das vantagens de se permanecer com uma carteira por elevados períodos, por um grande período, e assim diminuir o risco de se investir em ações, em fundos imobiliários, tudo bem? Inclusive, existem estudos já no Brasil quanto às operações de curto prazo. Tem um estudo da FGV com a CVM que ela traz que apenas 1% dos investidores que operam no dia a dia, que operam day trade, eles têm sucesso em suas operações. Então, o mercado no curto prazo ele é extremamente volátil, é muito difícil acertar o timing correto de entrada, de saída. E o investidor ele sempre é tendente a tentar fazer esses movimentos e nem sempre dá certo. Pessoal, quero deixar bem claro que eu respeito toda e qualquer estratégia. Então, se você tem estratégia de trade, não tem problema, cada um tem a sua estratégia. Eu só estou trazendo aqui um comentário para a gente poder aprender e evoluir e conhecer aqui as vantagens de se investir no longo prazo, tudo bem? Então vamos seguir. Pessoal, para falar disso, vamos falar dos investimentos de longo prazo, mas será que realmente o investimento em longo prazo ele é garantido? Será que ele traz uma garantia de ter sucesso, de carregar aí as minhas ações por 10, 15, 20 anos? Pessoal, nada é garantido, nada. Mas existem estudos que as ações no longo prazo ela tem um maior retorno, ela traz, claro, considerando inclusive a inflação, ela tem maior retorno sobre os demais investimentos. Eu não posso falar desse assunto sem falar de um livro, que é o livro Investindo em Ações para o Longo Prazo. Esse é o livro do Jeremy Siegel, é um best-seller, é considerado a Bíblia lá nos Estados Unidos para o investidor. Então, esse é um livro de cabeceira que eu recomendo a leitura, na sua íntegra, inclusive anotando. E tem um gráfico que eu vou deixar aqui na tela, que é o gráfico mais importante, que é considerado o gráfico mais importante desse livro, que ele traz os retornos, um estudo sobre os retornos dos investimentos nos Estados Unidos. E podemos perceber aqui, a linha horizontal aqui é o tempo, é um estudo de mais de 200 anos das ações nos Estados Unidos, os títulos públicos, títulos de renda fixa, ouro e dólar, e investindo lá atrás, em 1802, você investindo um dólar na verdade, e qual seria o seu resultado até os dias atuais. Então podemos perceber aqui já no gráfico que as stocks, as ações, elas já disparam aqui, já mostram a sua supremacia no longo prazo. Então o retorno tem uma grande diferença para os bonds, os bills. Os bonds são os títulos de longo prazo e bills as letras de curto prazo, tá? E ouro e dólar. Então isso mesmo considerando a inflação, tá? Então o retorno de média anual das ações, conforme esse estudo, é de 6,6%. Então essa é a média, enquanto os títulos de longo prazo têm de 3,6%. Então tem uma diferença muito grande das ações permanecendo concentrado, investindo em ações nesse tempo. Então esse gráfico é muito interessante. E tem outro dado que traz nesse livro, que é que a cada 10 anos o investidor permanecendo comprado em ações
ele dobra o seu poder de compra, mesmo com a inflação. Então, ele dobra o poder de compra a cada 10 anos. Então, muito interessante. Outro gráfico desse livro que a gente tem que comentar, que também é bem simples de a gente entender, o poder do investimento no longo prazo, é a questão que quanto mais tempo nós permanecemos comprado com a ação, menor é a variação, menor é a volatilidade do investimento, tá? E mais garantido é permanecer com as ações. Então as ações no longo prazo, acima de 20 anos, ela é mais seguro que investir em renda fixa, tá? Então é o que esse gráfico aqui ele mostra pra gente. Esse gráfico, na linha horizontal, ele tem o tempo de 1 a 30 anos aqui, e aqui na parte vertical é a variação das ações. No curto prazo, aqui em 1, 2 anos, no gráfico demonstra, olha a variação das ações. Então ela pode, ao mesmo tempo, subir bastante, mas também pode cair. Então esse curto prazo, há muita variação. Então muitos investidores não passam desse período de 1, 2, 3 anos investindo em renda variável. Por quê? Por causa dessa variação. Eles não estão acostumados com essa variação e acabam assim saindo do mercado. Mas quem consegue permanecer investindo em ações, ocorre o quê? A diminuição dessa volatilidade e garantindo assim, no futuro, os investimentos em ações, eles se tornam com menor risco e com um retorno mais garantido acima de 20 anos. Então é o que esse gráfico aqui demonstra. Inclusive, ele é mais seguro que a própria renda fixa lá nos Estados Unidos. Então esse estudo demonstra que quanto mais tempo você permanecer com as ações, menor é o risco e mais garantido é o retorno aí dos seus investimentos. O que a gente tem que falar agora também, que é importante, é falar que quando o investidor ele compra uma ação, ele está se tornando sócio de uma empresa. E ao se tornar sócio de uma empresa, ele vai participar desses resultados. E quanto mais tempo ele permanecer sócio dessa empresa, mais tempo tem para essa empresa ela ficar madura, ela trazer o crescimento esperado, trazer essa remuneração para esse investidor. E importante que esse investidor também faça o reinvestimento dos proventos, dos dividendos, dos juros sobre capital próprio. Para quê? Para que esse investimento cresça. Então eu vou colocar outro gráfico aqui que é importante a gente ver como funciona, a importância de se permanecer comprado ao longo do tempo e reinvestindo inclusive os dividendos. Então vamos pegar aqui uma simulação, uma carteira hipotética de um investimento lá em 1999. Investimos 10 mil reais e permanecemos comprado. E essa nossa carteira ela está atrelada ao índice Bovespa. Então vamos considerar que o resultado dela vai acompanhar aí o índice Bovespa. Então podemos perceber que aqui no final vai vir com um retorno, agora em 2019, 2020, um retorno de aproximadamente 100 mil reais, tá? Então, que deu um retorno nesse cenário de 812%. Só permanecer comprado, sem fazer mais nada. Comprou 10 mil reais lá em 1999, hoje teria aproximadamente 100 mil reais com retorno de 812%. E se eu fosse um pouquinho mais além? Além de investir esses 10 mil reais, eu fizesse o reinvestimento dos dividendos que caísse na minha carteira. Então o retorno seria ainda maior. Nós teríamos hoje o retorno de 340 mil reais, que daria um retorno desse cenário de quase 3.000% de retorno. Então um excelente retorno, mostrando que ao longo do tempo, que ao passar dos anos, lá no longo prazo, as ações elas se demonstram vencedoras, tá? Então aqui podemos perceber que os estudos demonstram que permanecer com mais tempo com a ação, menor o seu risco e mais garantido é o seu investimento, ok? Então, mas a dificuldade, a gente entendeu tudo isso, só que a dificuldade do investidor está em permanecer. Então temos que entender que a Bolsa de Valores, ela não serve para a gente ficar rico em pouco tempo. Eu vou entrar em pouco tempo na Bolsa de Valores, vou colocar um dinheiro, daqui 6 meses eu estou com uma grana. Não. O investimento para a Bolsa de Valores é de longo prazo, é de médio e longo prazo, e esperar que o que nós podemos esperar de investir em ações é que o nosso patrimônio vai ser construído por meio dele.
Então, são os aportes regulares, o reinvestimento dos dividendos, permanecer com a carteira, tá? Investir em bons ativos, e assim nós vamos construir o patrimônio durante os anos. Então, os estudos demonstram isso, então nós temos que estar concentrado. Então essa é a filosofia que eu sigo, essa estratégia que eu prego aqui no canal. Claro, respeito muito quem pensa diferente, cada um tem sua estratégia, não é caso de ninguém criticar ninguém, eu não estou criticando aqui quem faz trade, também o trader não precisa vir aqui nos comentários ficar, ah não, porque falou isso? Não, na verdade não, todo mundo tem seu jeito, se dá certo para você, siga a sua estratégia. Estou passando aqui o que eu acho interessante, né, o que dá certo para os meus investimentos e o que eu falo aqui no canal, tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça aqui de deixar o seu like. Também, se você está chegando aqui agora, toda semana nós falamos sobre investimento, então se inscreva aqui no canal, acione o sininho de notificação para receber os próximos vídeos, assim está inteirado do que a gente está falando sobre investimento. Pessoal, muito obrigado, eu vou ficando por aqui, até mais, valeu!